E bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento único, especial do nosso dia que a gente para trazer cor, luz, sentido. Bora juntas nos conectar com a nossa espiritualidade, com o nosso eu superior, com a nossa essência, através do Café com Deus Pai, coisa linda, e tem vizinho entrando na vila, uhul! Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Daqui a pouco eu vou ver quem é. Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai falar sobre encontre a leveza. Nesse mundo onde a correria tá grande, a gente tá no automático, as coisas acontecem, a gente vive sem prestar atenção no que a gente está fazendo, a nossa cabeça pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente tem um monte de responsabilidade, demanda no trabalho e dentro de casa. Nesse mundo, a maioria das pessoas fala assim, mas como que eu posso encontrar leveza? Não é possível. E eu falo isso para você porque até 2019 era praticamente impossível eu acreditar que existia uma vida além daquela vida de correria, além daquela vida de estar sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo, sempre focada e preocupada em entregar os melhores resultados, em produzir muito, em atender todas as demandas de fora, esquecendo que existia também, né, as demandas de dentro, e que quanto mais eu conseguisse me conectar comigo, melhor eu estaria para fora e a vida aconteceria com mais leveza. Deu certo, vizinha! Uhul! E olha só que entrou vizinha aqui na vila agora há pouco, hein? Eu abri a live e ela entrou. Ai, coisa linda. Uhul! Bora comemorar. Obrigada, Aline maravilhosa. Gratidão, Deus. Gente, a Aline é da equipe. A gente passa por um monte de desafio, mas no final dá tudo certo. E o mais importante é que a gente vai passando pelos desafios, tirando aprendizados e buscando viver essa leveza. Encontrar leveza diante dos perrengues que acontece aqui, acontece aí, acontece em todos os lugares. Então vamos lá. No nosso acordar de hoje, ele traz o seguinte: você já parou para pensar na infinidade de preocupações que diariamente tentam roubar a nossa paz? Pensa, vizinha, se a gente parar e começar a fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente já pensou no nosso dia que pode tirar a nossa paz, a gente vai ficar impressionada. Então, todas nós somos bombardeadas por pensamentos que acabam nos levando a uma vida repleta de preocupações. Tendo isso em mente, o nosso foco deve estar nas coisas de Deus, não havendo motivos para que a ansiedade se instale e domine o nosso coração. Por quê? Se eu ficar pensando só no futuro, eu vou ficar muito ansiosa. E eu não vou conseguir estar presente no momento do presente, fazendo o meu melhor para eu chegar no meu futuro. E esse sequestro nosso da gente mesmo, ele acaba interferindo diretamente no nosso sistema familiar, dentro da nossa casa, porque quando a gente está ansiosa, nosso esposo fica ansioso, nossos filhos ficam ansiosos, e isso transborda para o mundo de uma forma que não é legal. E nesse lugar a gente não toma boas decisões. E aí a gente tem a escolha, eu fico nesse lugar ou eu busco a todo momento no orar e vigiar e me trazer para o momento do presente, para que eu possa estar o mais presente possível no momento do agora, fazendo cada uma das tarefas que eu me propus a fazer, que a adulta se propôs a fazer. Porque são essas tarefas diárias que vão me aproximar ou me afastar do meu sonho. Então, se eu tenho a clareza de qual é o meu objetivo, fica mais fácil de eu colocar as atividades que eu preciso fazer que vão me aproximar do meu sonho.
Se eu coloco, por exemplo, na minha agenda essas atividades, o que acontece? Ao longo do dia eu vou fazendo elas e eu vou empilhando atividade com atividade que vai me aproximando dos meus sonhos. Isso vai deixando a minha vida mais leve e mais realizada, porque eu vou fazendo movimentos inteligentes. Agora, a partir do momento que eu tô no automático, olhando para fora, eu tenho muito esforço para pouco resultado, porque eu fico fazendo atividades que não vão me aproximar do meu sonho, que acabam me afastando do meu sonho. Então, vamos lá. Isso me ensina que o relacionamento com Deus é a chave para um coração pacífico e uma vida leve, que é no momento do agora, no presente. Ao confiarmos tudo a Ele, as preocupações se vão, porque passamos a crer que Ele está cuidando de cada detalhe. E no momento presente, sabemos que o que a gente precisa fazer, o que a gente controla, é a nossa parte. O que eu preciso fazer de melhor nesse momento do agora, que vai me aproximar da onde eu quero chegar? Deixe-me perguntar a você. Pega aí essa pergunta. Quantas vezes neste ano você ficou em pé, descalças no gramado ou na areia? Quantas vezes esse ano você visitou pessoas que ama e esteve com elas com presença? Quantas vezes no ano você fez um programa em família com presença? Essas perguntas, elas são muito especiais. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai pro gramado, vai lá pisar na grama, mas vai pisar na grama já pensando em tudo que precisa fazer. Muitas vezes a gente sai com a nossa família, mas a gente sai com a nossa família, a gente tá no celular resolvendo um problema, tá no celular vendo alguma coisa, tá em todos os lugares menos com a nossa família. Então a gente precisa começar a entender isso. A gente vai visitar uma pessoa que ama e tá lá falando mal da vida dos outros, e tá lá no celular, e tá lá desfocado. Então, quanto mais a gente trouxer essa consciência pra gente, mais a gente consegue soltar o chicotinho, porque ele não faz parte, mas ajustar aquilo que a gente entende que é importante para o nosso momento. A vida passa rápido para ser levada no modo automático e cheia de preocupações, aprisionando o nosso coração. Será que temos buscado viver a nossa intimidade com quem a gente é? Você tem buscado todos os dias se encontrar com você? Eu fiz hoje primeiro encontro com uma coach nova. E aí ela tem 22 anos. Eu achei muito lindo, porque assim, não costumo pegar uma coach tão nova. E eu achei maravilhoso, porque, nossa, com 22 anos, ela já buscando, né, se desenvolver a consciência dela, lindo demais. E aí ela veio no mesmo lugar que eu tava, mas aí eu tava com 37, ela tá com 22. Ela veio naquele lugar da guerreirona, da mulher que não para, e que fala assim, não tenho tempo pra parar, porque não dá, porque a minha cabeça não para de pensar, porque eu não consigo. Aí eu falei pra ela, tá bom, quem é? Aí falei o nome dela. Quando você não é filha, quando você não é esposa, quando você não é empresária, quem é você? E aí ela pegou e falou assim pra mim, eu sou uma pessoa que não tenho forças, que fico deitada no chão. Por que ela falou isso? Porque ela está desconectada dela. Porque ela está vivendo para fora. E que bom que ela percebeu isso. E que ela tem 22 anos, ela pode olhar para isso para fazer diferente. E no final ela virou para mim e falou assim, você me deu alguma resposta que estava embaixo do meu nariz e eu não estava conseguindo enxergar. Tem até aqui, cadê que eu até anotei a frase que ela falou. Reconhecer que tinha algo que estava embaixo do meu nariz e eu não conseguia parar para olhar. Aí eu falei, o que era? Ela falou, eu mesma. E para mim isso foi muito interessante, porque ela conseguiu entender
que não adianta nada, que todo o esforço que ela faz, apesar de ter resultado, tudo vai embora. Por quê? Porque ela não está conectada com ela. Então ela faz muito esforço, ela tem resultado, mas ela tem resultado sangrando. Quando na verdade o que a vida pede pra gente é: se esforce inteligente. Você vai ter resultado e esse resultado vai multiplicar. Quando você se esforça no pesado, porque a gente aprendeu que precisa tudo ser pesado para a gente ter resultado, quando a gente se esforça nesse lugar, a gente sangra por dentro, a gente até tem resultado, mas o resultado vai pelo ralo rapidinho. O dinheiro não para, os relacionamentos não fluem, os nossos sonhos não se realizam, a vida não acontece no esforço, sangrando. A vida acontece quando você faz o seu movimento inteligente. Aí vamos lá. Então ele traz, cadê aqui? Será que você está buscando viver a sua intimidade com quem você é? Ao confiarmos inteiramente em nós e em Deus, encontramos a verdadeira paz. E com isso permitimos que Ele nos direcione para que vivamos no centro da nossa vida. Nós somos o centro da nossa vida. Não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso esposo, não é o nosso chefe, não é o nosso trabalho. Somos nós, não é o nosso filho. Nós somos o centro da nossa vida. Contudo, o inverso também é verdadeiro. Ao aprisionarmos em nosso coração as ansiedades e preocupações, paralisamos a nossa vida e atrasamos os sonhos que Deus tem para nós. Ou seja, quanto mais eu estou para fora, vivendo uma vida preocupada com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, ansiosa em ter resultados para mostrar para alguém que eu sou muito maravilhosa da vida, eu me perco. Quando eu me perco, eu paraliso a minha vida. E nesse lugar eu atraso a realização dos meus sonhos. Por quê? Porque eu tô querendo controlar o que não se controla. Aline, ela é hipervigilante com hiperrealizadora. E aí, quando junta os dois, a pessoa fica só no cabeção. Ela não consegue acessar o coração. E aonde que tá a nossa essência? Tá no nosso coração. Fraia maravilhosa, beijo em vocês, sua linda. Aí vamos lá. Permita que a sua fé hoje seja maior do que as suas preocupações. Porque cada detalhe de nosso coração é intimamente conhecido por Deus e pela nossa essência. Entregue o controle de tudo e simplesmente faça a sua parte. Assim, a paz reinará em seu coração e você desfrutará de uma vida leve, dando prioridade ao que de fato é importante. Vizinha, para que a gente comece a viver uma vida com mais sentido, com mais leveza, que é o que trouxe hoje aqui o nosso acordar, a gente precisa começar a soltar o controle e confiar na vida. E eu só confio na vida quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou e quando eu sei quais são os meus sonhos, o que eu desejo para minha vida, o que eu desejo viver. Quando eu sei quem eu sou, quando eu escolho viver uma vida alinhada aos meus dons, aos meus talentos, a entender que eu sou luz, que eu sou sombra, a me permitir ser vulnerável, é nesse lugar que eu começo a viver uma vida com sentido. A viver uma vida através de quem realmente eu sou. Mostrando que antes de ser perfeita, eu sou humana. Mostrando que eu não vim aqui para viver a perfeição que as pessoas idealizam. Eu vim aqui para viver a evolução. E você também veio. E quando a gente se coloca nesse lugar, a vida ela acontece, os resultados eles vêm. Por quê? Porque a vida ela acontece quando a gente está alinhado com quem a gente é.
Quando a gente deixa de ficar preocupada fazendo as coisas para fora, querendo controlar tudo, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar, quais vão ser os resultados, quando que eu vou atingir minha meta, e eu faço simplesmente a minha parte. O que eu controlo? Eu não vou controlar o outro, eu não vou controlar o resultado, eu controlo o que eu faço hoje para me aproximar de onde eu desejo chegar. Só que as pessoas hoje, infelizmente, elas estão num lugar aonde elas querem o sonho, mas elas não estão dispostas a viver o processo. Elas não estão dispostas a se conhecer, a se preparar. E aí, nesse lugar que eu tô aqui no ponto A, mas eu quero chegar lá no ponto B, mas eu não quero passar pelo processo, caminhar, fazer um passinho de cada vez que vai me aproximar de lá, o que acontece? A pessoa, ela paralisa, ela não realiza os sonhos dela, ela começa a adoecer, ela tem ansiedade, ela começa a ter problema no relacionamento, problema no trabalho, problema no dinheiro, e a vida vira o caos. E aí começa a viver esse surto mental que a gente tá vivendo aí, e que vocês estão percebendo. Vai lá pra internet, começa a ver a vida dos artistas, começa a ver a vida das pessoas. O quanto que tem de pessoa vivendo surto mental, surto de ansiedade, burnout e outros problemas de saúde mais graves. Por quê? Tudo isso é um direcionador de quanto a gente se desconectou da gente para atender as expectativas, as demandas dos outros. Vizinha, vamos dar um chega nisso e começar a se conectar com quem realmente a gente é, com o que realmente a gente veio fazer aqui, honrando os nossos dons e os nossos talentos, focando nos sonhos que a gente tem no coração, parando para entender, tá bom, eu tenho esse sonho. O que eu preciso fazer para chegar nesse sonho? O que cabe a mim fazer de diferente para que eu me aproxime de lá? Para que eu me prepare para viver ele? E vamos aqui ao nosso direcionamento da cartinha. A lição do amor incondicional se inicia pela própria pessoa, depois se estende aos demais seres vivos, outras pessoas, animais e por fim o planeta Terra. Ou seja, tudo começa com nós. Se você deseja viver uma vida realizando seus sonhos, uma vida mais próspera, uma vida com sentido, olha para você. Porque as vizinhas, elas sabem. A gente falou sobre as emoções na terça-feira dentro da vila. Eu passei a tabela de emoção por emoção com elas. Qual é a emoção? O que ela causa em nós se a gente ficar muito tempo vibrando nela, tanto de bom quanto de ruim. Então, o amor incondicional tá lá em cima. É uma energia extremamente alta que vibra em nós. Quando a gente entende essa lição do amor incondicional, de parar de me comparar, de parar de me julgar, de aceitar as situações como são, de aceitar os perrengues que eu vivo, de aprender com eles, de escolher fazer diferente, de ser intencional em expressar a minha boa vontade, quando eu me coloco nesse lugar, eu vivo o amor incondicional. E a lição do amor incondicional, ela se inicia em nós, na própria pessoa. Se eu não viver o amor incondicional comigo, eu não consigo transbordar ele para minha casa, para vocês, para o mundo. E aqui essa cartinha, ela traz a ordem que eu trago para as vizinhas da vila da nossa nutrição, de amor incondicional, de presença, de intimidade. Eu preciso começar o meu dia, se eu desejo viver um dia próspero, para eu construir uma vida próspera, eu preciso começar esse dia dando atenção para a pessoa mais importante, que sou eu, tá aqui. Comece por você. Me nutrir de mim. Aí eu vou para minha família. Aí eu nutro a minha família do meu melhor. E aí depois eu transbordo isso para o mundo e a minha família nutrida do meu melhor, ela também vai transbordar para o mundo melhor dela. E vamos lembrar, a mulher tem esse poder, a mulher sabe edificar o lar. A mulher emocionalmente saudável, ela edifica o lar. Por quê? Porque a gente tem uma energia muito forte emocional. É da mulher isso, o homem é mais racional.
A mulher é mais emocional. Só que o que vibra, que as pessoas sentem, é a emoção. E quando eu vibro a emoção, as pessoas que estão ao meu redor, começando do meu esposo, dos meus filhos, sentem. E aí quando eles sentem, eles transbordam. Então se eu tô lá ansiosa, irritada, nervosa, eles vão sentir isso e também vão pegar meu campo. Agora se eu tô lá em paz, compreensiva, pegando ali, sendo empática com a necessidade do meu filho, a necessidade do meu esposo, estando ali vibrando um amor incondicional por mim, eles vão sentir. E eles vão se sentir bem. E isso vai fazer a casa ficar em paz. E uma casa em paz, quando você sai, você transborda, as pessoas sentem. Eu já fui chamada na escola para saber o que a gente faz em casa. E no Dia das Mães esse ano, que foi o Dia das Mulheres da minha família, que não foi só das mães, me pegaram lá para dar uma palestra do que é a gente viver em casa esse relacionamento. O que é a gente estar ali junto, sem obrigação, numa mesa do café da manhã, olhando um para o outro, sentindo um outro, fazendo uma oração, colocando uma palavra de intenção para o nosso dia, se blindando. Sim, a gente tem um ritual aqui, qualquer dia eu gravo ele para vocês. A gente se coloca na pilastra do amor, a gente abençoa o alimento e o nosso dia, a gente coloca uma palavra a cada um para viver no nosso dia. As meninas hoje estão com 5 anos, mas a gente faz isso com elas desde que elas nasceram. Quando elas tinham ali uns 3, elas começaram a participar, de falar uma coisinha, outra. Hoje é muito natural. São coisas que são simples, mas que a gente muitas vezes perde no nosso dia, na nossa vida. Fraia maravilhosa, sua mentoria me ajudou muito a ter um puerpério mais leve. Que bom! Maravilhosa! Fraia investiu nela. Olhou para ela, se preparou para viver a maternidade. Porque quem é mãe sabe, a maternidade, apesar de ser a coisa mais maravilhosa da vida, um amor louco e incondicional pelos nossos filhos, ela também traz uma demanda operacional que cansa. Muda toda a nossa rotina. As mulheres que gostam de trabalhar, assim como eu gosto, a gente sente falta do trabalho por um período. A gente sente falta de uma rotina porque a gente fica muito em casa, muito ali, né? Vivendo um operacional. Quanto melhor a gente se prepara para esse momento que a gente quis tanto, menos a gente vai sentir todas essas interferências, né? Muda a nossa demanda, altera todo o nosso sono, o nosso corpo muda completo, os hormônios estão tudo bagunçados, a nossa rotina muda total. Então, lidar com todas essas mudanças, ainda tem um bebezinho que depende 100% da gente, que também mudou toda a rotina dele, porque ele estava ali no quentinho gostoso, recebendo a nutrição, todas as demandas acontecendo dentro da nossa barriga, de repente ele sai, aí tem luz, tem barulho, tem que aprender a mamar, faz xixi, alguém levanta as pernas dele e coloca ele na água. É muita mudança para todo mundo. Quanto melhor essa mulher está, mais fácil a gente leva o puerpério. Vão ter os desafios para todo mundo, óbvio. Mas a gente consegue lidar melhor com ele porque a gente se preparou. E foi o que aconteceu com a Fraia. Muito bom saber disso, sua maravilhosa, coisa mais linda. Depois me manda, se você puder, uma fotinho de vocês lá no direct ou no WhatsApp, que eu vou amar, tá bom? Vizinhas, um beijo grande no coração de vocês. Amanhã, 16 horas, a gente tá aqui novamente. E espero todas vocês comigo. Beijo!